Meu nome é Evandro Russegato. Esse aqui é o trabalho do curso de Enologia e Viticultura da Faculdade Católica Paulista. É a extensão multidisciplinar 10. Nesse trabalho foi solicitado para que nós escolhêssemos um vinho próprio ou de terceiros para que a gente pudesse fazer uma análise completa, sensorial e também falar sobre os métodos de produção. No caso, eu escolhi um vinho nosso, de nossa produção, que foi esse aqui, o Sirius 2020 Chardonnay. Hoje nós temos 5 rótulos e o Sirius já está indo para a quarta safra. Nós já temos 3 safras, vamos para a quarta. E 2020 foi a primeira safra e esse vinho da primeira safra que foi escolhido para fazer o trabalho. Foi entregue o trabalho escrito e aqui eu estou fazendo a parte da devolutiva em vídeo. Tá? A uva desse vinho foi cultivada na região de Divinolândia, Minas Gerais, e o processo de elaboração dele, fermentação e engarrafamento, foi feito em Andradas, também em Minas Gerais, numa vinícola que é uma parceira nossa e nós utilizamos essa vinícola para elaborar nossos vinhos. Então, a colheita dessa uva foi feita à mão, imediatamente levada para Andradas, onde já iniciamos o processo de elaboração do vinho. Esse vinho ele é 100% Chardonnay, foi fermentado numa temperatura de 14 a 16 graus, a temperatura foi controlada rigorosamente. Ele teve também um tempo de surli, onde nesse surli foi feita a batonagem e ele ganhou aromas de panificação, de brioche, ganhou volume de boca. Foi muito importante esse tempo de surli para o resultado do vinho. E depois ele foi levado para barricas de carvalho francês e americano, 50% do produto. Os outros 50% ficaram no inox e aí depois nós misturamos para fazer o engarrafamento. Essa parte do carvalho francês e americano de primeiro e segundo uso foi também muito importante, os 50% que foi levado para lá, porque acrescentou muito no vinho, um pouco de manteiga, acrescentou aromas de coco, como já era esperado da barrica, né? Mas por ter sido só 50% e durante 6 meses, esses aromas não ficaram exagerados no vinho, porque muitas vezes o exagero de manteiga, de baunilha, de coco, em algumas elaborações de vinhos, especificamente do Chardonnay, acaba tomando conta e sobrepondo os aromas das frutas. Isso não aconteceu. Nós conseguimos acrescentar esses aromas provenientes da barrica, porém sem extrapolar e mantendo os aromas importantíssimos de frutas que esse vinho tem, tanto no nariz quanto na boca, né? Numa análise sensorial dele, eu conheço bem esse vinho, né? Não preciso nem tomar para poder falar sobre a parte sensorial. Ele é um vinho límpido, brilhante, foi filtrado, ele tem 12,1% de álcool. Numa boa taça você percebe as pernas, as lágrimas bem presentes. No nariz você encontra aromas de abacaxi, aromas de pera madura, bem fragrantes. Você percebe um pouco da parte da madeira, um pouco do amanteigado, o coco, isso tudo você percebe muito bem no nariz, e todos esses aromas e alguns outros mais se confirmam na boca, tanto o abacaxi, muitas pessoas percebem o maracujá, a pera, uma banana também bem marcante, principalmente na boca, e são características boas deles, que inclusive nas outras safras que nós fizemos, se repetiu esses mesmos aromas de formas um pouco diferentes, né? Ano a ano muda um pouquinho, mas os aromas, tanto no nariz e na boca, permaneceram os mesmos, mudando um pouquinho de acidez. A acidez dele é bem presente e ele tem uma persistência bem longa, ou seja, você continua depois de engolir, você continua percebendo ainda bastante as características desse vinho.
Então é um vinho, um Chardonnay que eu sou suspeito de falar, mas eu considero ele bem perfeito em termos de aromas sensoriais, no nariz, na boca, no visual dele. Um Chardonnay barricado, onde existe uma grande preocupação da nossa parte de tirar no momento certo, para, como eu disse, os aromas da barrica não sobrepor as frutas, e eu acho que nós tivemos sucesso nesse resultado. Então, esses são os resultados e um resumo de como que esse vinho foi elaborado e da sua análise sensorial. Obrigado.